professores, olá, coordenadores regionais, coordenadores do ensino mediado que estão acompanhando a nossa transmissão, todos as pessoas da comunidade escolar que estão hoje conosco. É uma alegria muito grande estarmos aqui iniciando a Jornada Pedagógica Semean 2022 com o tema Construindo Saberes Pedagógicos. E olha só, né? Hoje a gente traz uma programação bem recheada para vocês, com orientações em relação a todo o ano letivo de 2022. A gente acabou de assistir o vídeo da aluna Alessandra, que para a gente foi um resultado de do resultado de um trabalho de vários anos, que culminou nessa grande vitória que ela teve nas avaliações externas. Então, esse vídeo também serviu para motivar e dar aquele gás para o nosso início do ano letivo e ver que nosso trabalho dá resultado, certo, professores? A gente conta com o engajamento, com a participação de vocês. E vamos lá ver a programação da nossa jornada. O que será que a gente tem aí durante essa semana que nós estaremos com vocês? Hoje, dia 14, nós teremos um momento formativo com as competências socioemocionais e a autonomia do professor em sala de aula. Fiquem atentos, esse tema é de extrema importância e a gente vai falar bastante dele no decorrer da nossa jornada pedagógica. Falaremos também sobre trabalho colaborativo. A gente tem figuras importantes participando da jornada, o coordenador regional, o coordenador do ensino mediado, o professor presencial, que precisam trabalhar de forma colaborativa. A gente vai falar sobre isso hoje. Amanhã, 15/2, nós teremos a organização do trabalho pedagógico no ensino presencial com mediação tecnológica. A gente vai falar sobre organização de sequência de componentes, como é que se apresenta para cada série, horário de aula. Então, fique atento que essas orientações são muito importantes. No dia 16/2, nós vamos falar sobre estratégias didáticas do ensino presencial com mediação tecnológica. Então, você, professor, precisa se organizar aí no ano letivo, precisa entender como é que essa forma de ensino funciona. Então, esteja atento que nesse dia a gente vai dar todas essas orientações. No dia 17, nós vamos vir com 2 temas. Plataformas digitais de apoio ao ensino e aprendizagem com a equipe da GENCD, da Gerência de Mídias e Conteúdos Digitais, e orientações de suporte técnico e atendimento ao ensino presencial com mediação tecnológica com a equipe da GEOS, da Gerência de Operações e Suporte. Então, muito importante essas 2 temáticas. Vamos ver um pouco como funcionam nossas plataformas, como é que vocês entrem em contato conosco para diário digital, né, e-mail, enfim, estejam aí atentos a esse dia. E no dia 18, a gente vai estar fazendo o encerramento, mas a gente também vai trazer muitas temáticas importantes, né? Vamos entrar aí no ano letivo de 2022, como a professora Vilmara falou, com várias novidades, né? Um formato um pouco diferenciado de aula. A gente tem algumas atividades de início do ano letivo que são muito importantes para vocês, então a gente vai falar sobre essa organização. A gente conta com a participação de todos, com engajamento, peçam uma vez nas interatividades, escrevam aí no chat. Esse é o momento para a gente tirar todas as dúvidas de início de ano letivo, então a gente conta de verdade com a participação de todos. Desde já, quero desejar uma excelente jornada pedagógica e contem conosco aí nas dúvidas durante a semana, viu? Até logo! Olá, caros professores, coordenadores, gestores e demais comunidade escolar. Eu me chamo Afonso, sou psicólogo e hoje estou aqui com vocês para discutir um pouco, refletir um pouco sobre as competências socioemocionais e a autonomia do professor em sala de aula. Acredito que são essas maneiras, essas novas maneiras de olhar o aluno, de olhar o outro e talvez a nós mesmos, que de fato vai trazer aí uma construção de uma educação, de uma pedagogia que seja mais integrada, que consiga de fato alcançar outros níveis desses alunos. É importante que a gente tenha muito sabido os conceitos para que a gente consiga, a princípio, aplicar em nós,
para depois a gente conseguir reproduzir isso numa jornada acadêmica de maneira satisfatória, fazendo com que esses alunos também consigam assimilar todas essas dimensões, consigam aprender e aplicá-las. Afinal, esse é o nosso papel quando a gente se coloca no papel de educador e de formador. É esse o objetivo que a gente deseja alcançar. Então, a gente começa essa discussão sobre as competências socioemocionais, trazendo um pouco dos questionamentos e uma reflexão a respeito de nós mesmos. Né? Então, a gente começa a pensar o que o indivíduo precisa fazer, ou precisa ter, ou precisa aprender para viver bem no século XXI. É importante que a gente reflita sobre isso, de que forma a gente vai conseguir essa sensação de bem-estar, de onde ela vem, que realizações são essas que a gente precisa encontrar ou alcançar para que de fato nós consigamos viver bem, né, nesse século e nos séculos advindos. Porque, querendo ou não, o que a gente constrói hoje enquanto parâmetro de educação, a gente vai reproduzir nessa sociedade durante muitos e muitos anos. Então, as pequenas mudanças, as pequenas construções, as pequenas reflexões que a gente começa a pontuar no momento presente, são coisas que terão impactos muito grandes no futuro da nossa sociedade. E aí eu trago uma pequena reflexão, né, que nos integra, que nos conecta, para que a gente consiga ver aonde conseguiremos caminhar juntos também. Não importa onde você está na sua vida nesse instante, esteja você atualmente no auge, tendo sucesso no mais alto nível, ou em meio a uma adversidade, lutando para encontrar seu caminho. Existe pelo menos uma coisa que eu sei que temos em comum. Provavelmente há muito mais do que uma, mas pelo menos uma que sei com certeza. Queremos melhorar nossas vidas e a nós mesmos. Isso não é sugerir que haja qualquer coisa de errado conosco, com nossas vidas, mas, como seres humanos, nascemos com o desejo e o impulso inatos para crescer e melhorar continuamente. Acredito que isso esteja dentro de todos nós. Contudo, ao acordar a cada dia, para a maioria de nós a vida continua basicamente a mesma. É importante que a gente traga essas reflexões, porque isso a gente tem aí na nossa temática o critério da autonomia do professor em sala de aula. E aí a gente precisa começar a compreender de que autonomia é essa que se fala e onde inicia essa autonomia. Né? O texto traz aí uma reflexão que diz o seguinte, que todos nós estamos aí nesse movimento, nessa dinâmica de poder mudar, de poder melhorar, de poder crescer. Entretanto, se você não escolhe olhar para um novo dia como uma nova oportunidade, você vai ver sempre o mesmo. Você vai ver sempre a mesma vida. Então, a nossa autonomia, ela começa daqui. Ela começa de onde, para onde nós estamos olhando, onde nós queremos chegar. Que tipo de melhorias são essas que nós queremos para nós, né? Sem, de fato, nos colocar num papel passivo diante das coisas que nos acontecem ou do que nós queremos. Então, eu desejo isso, desejo crescer, desejo melhorar, logo eu também preciso lançar mão de atividades, de exercícios e de coisas que vão me promover essa melhora. Então, chegou o momento. Chegou o momento de nós despertarmos, chegou o momento de nós tomarmos consciência das coisas que nós precisamos melhorar, daquilo que a gente precisa alcançar, para que de fato nós estejamos revestidos de todo o nosso potencial. Então, está na hora de despertar para o seu potencial pleno, está na hora de você saber aonde você quer chegar. Para saber onde se quer chegar, precisa fazer algumas reflexões acerca de si mesmo, como eu havia dito. Você sabe para onde você quer ir? Você sabe por onde começar? Você sabe que caminho é esse a seguir? E a gente traz aí para vocês uma pequena reflexão. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então a gente fica pensando o seguinte, mais importante que ficar parado é seguir um caminho. Com certeza, se a escolha for entre ficar parado e caminhar, a gente segue caminhar. Mas a gente precisa fazer uma busca interna para saber aonde a gente quer chegar. Senão a gente acaba também percorrendo muitos caminhos que não nos levam para mais próximo do nosso potencial. E aí, Afonso, como é que eu posso saber que caminho correto seguir? Como é que eu posso descobrir qual é o potencial que eu tenho para desenvolver, que vai me fazer alcançar essa plenitude, alcançar essa realização? Então, se você... de fato, todos nós temos uma capacidade especial para determinada prática ou conhecimento, mas o que nos resta é saber como exercê-la. Não há dúvidas de que se trata de uma tarefa simples e fácil,
daquelas que basta querer para ter. Na verdade, é uma tarefa que vai requerer de cada um 100% de trabalho, 100% de esforço e mais do que isso, um conhecimento, um autoconhecimento que seja extremamente satisfatório a ponto de vocês conseguir se entender no mundo para se colocar nesse mundo também. Eu não tenho como simplesmente querer fazer algo imensamente sem descobrir se isso também condiz comigo, sem descobrir se isso diz respeito àquilo que eu sinto, gosto, do que gosto, do que não gosto. A velha ideia de, vou fazer medicina porque é um sonho meu, mas eu não gosto de sangue, eu não gosto de corte, eu não gosto de agulha. Então, são reflexões que a gente precisa fazer a respeito de nós mesmos, a partir do que gostamos e, por conseguinte, do que não gostamos, para que a gente consiga descobrir onde a gente consegue caminhar bem, onde a gente consegue lançar exercícios, lançar mão de estratégias para caminhar mais ao longe. E o autoconhecimento ele vai ser a palavra-chave, não somente para os aspectos profissionais, mas, como eu falei, existe esse resgate de nós olharmos primeiro para os nossos aspectos pessoais. Eu posso ter conhecimento das competências socioemocionais, posso ter técnicas e algumas metodologias para aplicá-lo em sala de aula enquanto professor, mas se eu também não venho aplicando-as para comigo, se eu não venho desenvolvendo-as no meu âmbito pessoal, de repente o reflexo disso nos alunos não seja tão impactante quanto seria quando eu também faço comigo. Lembrando que trabalhar as competências socioemocionais também vai nos aproximar de um estado de saúde emocional, vai nos aproximar de um estado de equilíbrio emocional. Hoje a gente vê muitas discussões, não tem mais idade hoje para as manifestações das questões emocionais, então é ansiedade, às vezes sofrimentos, depressões, entre outras doenças emocionais que se manifestam em qualquer momento da vida. Então, desenvolver essas competências socioemocionais acaba por ser uma estratégia para que a gente não adoeça. Por quê? Porque vai promover autoconhecimento. E quando eu me conheço nesse processo de caminhada, eu consigo ter equilíbrio. A gente vai falar um pouquinho mais disso no decorrer dessa formação. Mas e aí? Lanço para vocês essa pergunta que estão nos assistindo aqui. Você se conhece? Você é capaz de responder que se conhece inteiramente nas determinadas situações? O que você entende por autoconhecimento? O que é, então, que essa palavra tão falada, o que de fato é? O autoconhecimento, ele pressupõe uma busca. Por quê? Porque não é algo que eu acordo ou que eu nasço e já sei. O Afonso já se conhece, já sabe para onde quer ir, já sabe o que gosta, já sabe o que não gosta. Não, ele está para o caminho, da mesma forma que viver. Então ele pressupõe uma busca, ele significa dizer que eu preciso buscar me conhecer. Tudo aquilo que eu preciso buscar requer de mim algum esforço, logo, requer também comprometimento. Eu preciso começar a me olhar, eu preciso começar a me enxergar e me compreender. A gente vem conversando nesses tempos contemporâneos mesmos no dia a dia, e quanto tempo a gente para de repente para se perguntar como nós estamos nos sentindo, o que nós estamos sentindo a cada manhã. E acordei hoje, bom dia, obrigado, como é que eu estou me sentindo hoje? Nós precisamos retomar esses exercícios porque assim a gente consegue se conectar com a gente mesmo. Então, o que você entende? Pressupõe uma busca, ou seja, é algo que se caminha, é processo, é trajeto, não é uma chave que simplesmente gira e logo você herda todo o conhecimento a respeito de si mesmo. Não, você precisa caminhar. Para compreender-se, para entender seu próprio mundo, suas emoções, seus sentimentos, seus desejos, para assim você se apropriar deles e ser dono de si. Aquele que não se conhece torna-se escravo, ou dos outros, ou do que sente. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo: eu fiz aquilo porque eu estava com raiva. Eu fiz aquilo porque eu estava triste. Eu fiz aquilo, e vai trazendo emoções que em determinado momento acabam assumindo essa autonomia do ser humano, acabam assumindo esse controle que deveria ser do próprio ser. Quando ele fala que aquele que não se conhece torna-se escravo, é porque, imagina, se a sua raiva te controla a ponto de fazer você tomar determinados comportamentos, quem é que está no poder
da tua dinâmica existencial? Quem é que está no poder do teu próprio comportamento? É você que pertence a essa raiva ou essa raiva pertence a você ou você pertence a ela? Denota aí uma relação de poderes que precisa estar muito bem estabelecida, porque ao passo em que eu me coloco à mercê das coisas que eu sinto, eu perdi um pouco de controle diante da minha própria dinâmica existencial. Então talvez o Afonso não seja tão Afonso assim, nesse aspecto de autoconhecimento. Talvez ele seja um pouco mais da raiva que ele sente. Então a gente vai começando a fazer essas reflexões, a olhar essas minúcias que por vezes nós deixamos de lado, até porque os estudos que nós viemos fazendo até aqui da nossa construção de sociedade, talvez esse seja um momento maior, o ápice do momento de se falar de competências socioemocionais. É o ápice de se falar de saúde mental. Então, esse momento também é muito oportuno para que nós entendamos que na sala de aula as nossas crianças também vão chegar assim, com pouco grau de autoconhecimento, com poucas informações sobre si mesmas, e que se a gente puder, no nosso dia a dia, introduzir informações, começar com as psicoeducações ou atividades que possam fazê-los pensar, fazê-los refletir, vai construir num futuro uma sociedade mais saudável. Não esquecendo de mim. É por isso que eu falei, a gente vai falar de como trabalhar isso de maneira pedagógica, mas eu preciso sempre retornar para a minha própria questão pessoal, como eu venho desenvolvendo as minhas habilidades, as minhas competências socioemocionais. Eu venho lidando bem com as coisas que me acontecem, com as coisas da vida, eu tenho me conhecido, eu tenho buscado me conhecer ou não? Ou eu tenho sido submisso à minha raiva, à minha tristeza, à minha alegria, à minha euforia, às coisas que eu sinto, à minha frustração. Então são reflexões que a gente precisa começar a fazer. Maslow falava um pouco sobre as necessidades, é um teórico importante da psicologia, ele traz alguns aspectos que falam sobre necessidade, que são coisas que também nos movem. A necessidade acaba por nos mover no mundo, acaba por trazer para nós uma dimensão de como as nossas forças vão se mover. Então Maslow, ele trazia esse aspecto e ele postulou uma teoria que é chamada de hierarquia de necessidades. Nessa hierarquia de necessidades, ele trouxe 5 grandes categorias que nos movem no mundo, que são combustível, que funcionam como forças para que a gente busque uma conseguinte às outras. Então ele trouxe as necessidades fisiológicas, segurança, afeto, estima e as de autorrealização. Esta teoria é representada por uma pirâmide onde na base se encontram as necessidades mais básicas, pois estas estão diretamente relacionadas com a sobrevivência. Segundo Maslow, o indivíduo só sente o desejo de satisfazer a necessidade de um próximo estágio se a do nível anterior estiver sanada. Então Maslow trouxe aí as grandes forças que nos fazem mover no mundo e colocou-as em uma pirâmide por graus de necessidade, onde no cume dessa pirâmide estariam as necessidades fisiológicas, e aí ele disse, por que as de fisiologia? Porque são as necessidades que nos movem pela própria sobrevivência, então a respiração, a alimentação, a água, as próprias necessidades de reprodução, de sono, de homeostase física, de equilíbrio, de estar saciado, e a excreção. Então ele diz que a gente está ali naturalmente posicionados nessa base da pirâmide, que a gente pode subir de nível de pirâmide de necessidade quando a base anterior estiver satisfeita ou parcialmente satisfeita, Então, eu posso não estar 100% alimentado, mas eu estou 70%, e aí eu consigo galgar um outro nível nessa pirâmide. O próximo nível que ele trouxe é o nível de segurança, a segurança do corpo, segurança de emprego, de recursos. Então, ele diz, se eu estou bem alimentado, se eu dormir bem, se eu estou saciado de sede, eu consigo me preocupar em ter um emprego, eu consigo me preocupar em como está a estética do meu corpo e como eu estou vestido, eu consigo me preocupar com outras coisas. A partir do momento em que eu estou bem alimentado, dormi bem, estou em homeostase comigo, consegui meu emprego,
conseguir minha casinha, ter uma estabilidade nesses 2 níveis da pirâmide, ele diz que é capaz de subir para um terceiro nível, que seria das relações sociais, né, do amor, dos relacionamentos, da amizade, da família. Essa questão mais afetiva seria o que me moveria no mundo, né? Eu vou atrás de um relacionamento, vou atrás de cuidar da minha família, eu vou atrás das minhas amizades, então subiria um nível hierárquico. O 4º nível é um nível de estima, né, um nível de identificação de como você tem se sentido com o que você é. Se eu estou bem, se eu estou satisfeito, se as coisas que eu faço me trazem um prazer, se eu estou confiante com as minhas conquistas. E, por fim, ele traz o item da realização pessoal, né, que já está acima de todos os outros, já tem a ver com a moralidade, com a espontaneidade, com a vontade eu me sinto, se eu estou realizado onde estou, a própria dinâmica da vida, de aceitar a vida como ela é, né? Às vezes a gente se coloca numa posição de alguma coisa acontece errado, alguma frustração se manifesta e a gente começa a entrar em conflito com isso sem tentar entender de que forma conduzir esses processos, né? A vida está posta para todo mundo, acontece com todo mundo, e de repente talvez seja o único momento onde a gente não deva se sentir especial, é diante das frustrações, né? Se acontece alguma frustração na tua vida, não se coloca na posição de tudo acontece de errado comigo, por que as coisas só dão erradas comigo? Na verdade, para bem ou para mal, existem coisas ruins acontecendo com todo mundo. Mas essa habilidade que a gente precisa ter de lidar com elas, de saber o que fazer com elas, é algo que nós precisamos desenvolver. E essa habilidade só se desenvolve quando a gente enxerga ela por uma outra perspectiva. E aí eu resgato um pouquinho do texto que nós lemos no começo, quando ele diz, para uma pessoa que não quer enxergar, todo dia é a mesma coisa, né? Cada dia é o mesmo dia. Então, quando a gente escolhe olhar por outros vieses, por vieses mais saudáveis, por vieses que exigem de nós uma competência socioemocional mais desenvolvida, a gente consegue ver o que fazer a respeito das coisas que nos acontecem. Então, o que eu preciso desenvolver? O que é necessário desenvolver? Para quê também? A gente está trazendo aí alguns conceitos e eu vou sempre estar resgatando esse sentido de que sim, nós estamos trabalhando aqui metodologias pedagógicas para desenvolver com nossos alunos, mas quando se trata de competências socioemocionais, quando se trata de habilidades humanas e de comportamentos humanos, a gente não pode fugir, nos eximir de também trabalhar isso em nós. Então, ok, a gente vai tentar instigar, vai tentar desenvolver os nossos alunos a todas essas competências sem me eximir da responsabilidade de que eu preciso trabalhar em mim enquanto educador também. Então, o que precisamos desenvolver? O autoconhecimento, que é aquilo que nós já estávamos falando, né? Essa ciência de si mesmo, por que eu ajo, por que eu faço as coisas, por que eu ajo dessa e daquela outra coisa, do que eu gosto, e aí no momento em que eu descubro as coisas que eu gosto, eu também vou descobrindo as que eu não gosto, né? Esse é o processo também, o processo é dual. A gente descobre o que gosta e também descobre o que não gosta. A autoestima é importante também. Por que a autoestima é importante? Porque ela é produto desse autoconhecimento também e ela vai me mostrar de fato quem eu sou, né? Quantas imagens invertidas a gente não tem de nós mesmos, né? Quantas pessoas se olham e não se enxergam de fato como são. E essa discrepância entre o que você é e o que você enxerga precisa ser resolvida, porque isso vai te enfraquecendo no caminho, né? Conheço várias pessoas que desenvolvem ótimos trabalhos nas suas áreas de atuação, mas quando são postas a um desafio, elas acabam que ficando meio inseguras, acabam achando que não vão dar conta, sendo que já vem desenvolvendo essa atividade muitas vezes. Então isso não deixa de ser um pouco da autoestima, não deixa de ser um pouco de como eu me vejo, mas para além de como eu me vejo, se eu estou vendo a verdade do que eu sou, eu só estou vendo algumas coisas que eu herdei, algumas coisas que me enfraqueceram durante o meu processo, algumas coisas que eu ouvi que me desmotivaram há tempos atrás e que até hoje ainda são importantes para mim. Então a gente vai sempre resgatando esse trabalho pessoal, até para que a gente não fique aprisionado às nossas vivências ruins. Então eu preciso desenvolver o autoconhecimento para saber quem eu sou, de fato, né, o que me move no mundo, a autoestima para eu saber do que eu sou capaz, o que eu posso fazer, saber o meu valor,
né? Saber que valor eu tenho e não é um valor simplesmente atribuído pelo outro, mas é o valor que eu me dou também. Nós precisamos desenvolver a empatia, né? Empatia é a habilidade de se colocar no outro, de se colocar no lugar do outro. Sem contudo, é importante trazer essa ressalva, que às vezes a gente pensa que a empatia é você se colocar no lugar do outro e sofrer a dor dele. A dor do outro é a dor do outro, a situação do outro, a vivência do outro é a vivência do outro. Então, o meu papel na empatia é um papel de compreensão, né? Se eu puder oferecer colo, se eu puder oferecer alguma palavra interessante, alguma palavra de consolo também, é importante, mas jamais destituir esse outro do lugar dele. Assim como quando for eu a precisar da empatia, que o outro seja para mim também colo, seja uma palavra de apoio, uma conversa, sem contudo herdar todo o sofrimento que de repente a gente vem enfrentando na vida. Comunicação é importante, a gente precisa saber o que falar, como quer falar e o que a gente quer que seja compreendido a partir disso. Existem muitas formas de comunicar. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho a respeito dos aspectos da comunicação, é importante. Nós vamos encontrar aí várias nomenclaturas de comunicação. E existem formas e formas de falar. Algumas formas são consideradas como mais violentas, né? Como uma comunicação mais agressiva, e existem formas corretas, formas mais assertivas de falar, como é o caso da comunicação não violenta, onde eu expresso as minhas opiniões, onde eu expresso os meus pensamentos e ideias, sem atingir ninguém, e isso faz com que os outros compreendam onde eu quero chegar também. Às vezes, uma mesma mensagem pode ter vários pesos, de acordo com a forma que ela é relatada, a forma que ela é trazida. O respeito, né? Somos todos seres diferentes, temos maneiras diferentes de pensar, de agir, viemos de lugares diferentes. Na escola isso é muito comum de que se aconteça. Os alunos vêm dos mais variados lugares, os professores vêm dos mais variados lugares, né? São pessoas, e quando eu digo lugares, eu digo do próprio lugar, o aspecto casa, o aspecto família, sua construção, a moral que é vivenciada nessa casa, a ideia de respeito, e é importante que a gente tenha essa dinâmica, que a gente tenha essa flexibilidade de trabalhar o respeito no pluralismo, na pluralidade, que é como nós construímos hoje a educação no nosso Amazonas, né? Nós somos um estado extremamente plural e a gente precisa conseguir concatenar as informações desses vários grupos que aqui se constroem. E, por fim, uma das características importantes que se devem ser desenvolvidas também é o altruísmo e a compaixão, né? É trazer na prática aquilo que a gente puder fazer enquanto ajuda. Mais importante, o fazer diz respeito a você, diz respeito à tua disposição, não diz respeito ao merecimento do outro. Aquilo que eu faço para um outro, muito embora ele esteja ali envolvido, aquilo vai estar totalmente direcionado ao tipo de pessoa que eu sou no mundo. Você fez o bem para fulano, isso diz respeito a você. Se esse fulano te agradeceu, se foi bom, se ele te agradeceu, se ele lembrou que você fez, enfim, isso aí são critérios que dizem respeito ao outro. Quando a gente traz esse desenvolvimento para a esfera do autoconhecimento, a gente vai falar de nós. A gente vai trabalhar a nós mesmos. Por isso que eu estava falando. Quero trabalhar competências socioemocionais. Nós acreditamos eu acredito pessoalmente, nós enquanto educação, acreditamos que as competências socioemocionais vão ser um fator que vai ser realmente transformador na nossa sociedade, não só na educação, mas em toda a sociedade futura. Mas eu não posso me eximir também dessa busca pessoal. Eu também preciso verificar como eu estou me sentindo para que eu consiga desenvolver em mim também essas competências. E aí a gente se questiona: o que eu tenho feito? Como eu estou? O que eu preciso melhorar? São questionamentos que nós precisamos fazer todos os dias. Resgato novamente o texto inicial. Cada dia, cada amanhecer é uma oportunidade. Se hoje eu não estou muito bem, faço a reflexão de como eu estou. Não estou bem? Estou bem por quê? Não estou bem por quê? Descubro os motivos que não me fazem bem para que no amanhã simbólico ou amanhã do dia de amanhã mesmo, eu consiga fazer algo a respeito disso. Identificar as coisas que preciso melhorar para que de fato eu consiga fazê-los. Fora essas dimensões da discussão pessoal, existem competências definidas
pela própria BNCC para auxiliar o trabalho do professor, mas para também auxiliar o desenvolvimento integral desse aluno. Então, quais são essas competências que o professor precisa ter no século XXI? Aqui a gente tem as trazidas pela BNCC, que preconizam, de fato, construir uma sociedade mais ética, construir uma sociedade inclusiva, construir uma sociedade que tenha respeito pelos seus entes, que tenha respeito pelos seus pares, que consiga se articular, que consiga ter qualidade de viver bem, que consiga saber seus caminhos, consiga funcionar num aspecto de saúde também. Não podemos fugir dos aspectos da saúde mental, da saúde física. Então, a BNCC preconiza que essas competências sejam desenvolvidas. Então, elas vão ser desenvolvidas em amplos grupos, seja para com os alunos, tanto quanto para os professores também. Qual é o conceito, então, das competências socioemocionais? Competências socioemocionais são definidas como as capacidades individuais que se manifestam de modo consistente em padrões de pensamento, sentimentos e comportamentos, favorecendo o desenvolvimento pleno dos estudantes e expandindo as oportunidades de aprendizagem escolar. Então, são capacidades individuais que se manifestam nos padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Essas competências socioemocionais, elas circundam todo esse indivíduo que é cognitivo, que é uma coisa que a gente fortalece, que a gente vem trazendo de anos e anos na educação, mas esse sujeito também, ele também é o pensamento, ele também é o sentimento e ele é como tudo isso se manifesta através de seus comportamentos. Então, as competências socioemocionais, elas são esse grupo mais interno, mais subjetivo e que nos orienta nesse mundo, nos orienta na educação, nos orienta no trabalho, nos orienta na nossa vida adulta. Por isso é tão importante que a gente fortaleça as políticas, fortaleça as propostas que trazem esse desenvolvimento pleno para dentro das escolas. É por isso que é tão importante que o professor se aproprie desse conhecimento para que ele consiga trazer, de fato, isso em prática. Por muitas vezes, em sala de aula, os trabalhos que já são realizados pelos professores já desenvolvem algumas competências socioemocionais. Então, isso já vem sendo feito na educação. Entretanto, no sentido de se apropriar é que a gente consiga fazer isso entendendo todos esses caminhos. Fazer de maneira intencional e não mais deixar que as competências se manifestem apenas por uma atividade, mas saber exatamente o que se está trabalhando ali. E aí agora vamos destacar as competências socioemocionais. Então, existem 5 grupos a serem discutidos. O primeiro lida com a autogestão, determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, mas como eu me conduzo também, como eu venho me gerindo nesse mundo, como eu venho decidindo as minhas escolhas, trazendo os meus aspectos de escolha, traçando os meus caminhos. Então, esse aspecto de autogestão, ele vai me trazer, ao desenvolvê-lo, ele vai me trazer consciência das coisas que eu faço e como eu conduzo os meus passos também. O segundo aspecto é o engajamento com os outros, iniciativa social, assertividade, entusiasmo. É importante que eu saiba também me relacionar. É importante que eu tenha como me comunicar de maneira saudável com esses outros. E isso também pode ser desenvolvido. Por muito tempo se pensou que essas habilidades eram de nascença, que a pessoa manifestava aquilo, que elas eram inatas. Na verdade, ao trazer para o campo das competências, a gente coloca-os num aspecto onde eles podem ser desenvolvidos. Então, todas essas características que estão sendo trazidas aqui são características que podem ser fortalecidas a partir de um trabalho pedagógico também. Amabilidade, que traz aí consigo empatia, respeito e confiança, essa habilidade de se colocar no lugar do outro, para além de me colocar no lugar desse outro, respeitar esse outro pelo que ele traz e pelo que ele é. E os aspectos de confiança também, de confiança nas relações, de confiança nas coisas que vou fazer, às vezes numa amizade, uma relação de confiança naquilo que eu estou confidenciando a alguém que vai me contar um segredo ou que eu vou contar. Então, tudo isso vai sendo desenvolvido nesses aspectos. A resiliência emocional,
que é a tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração, é a famosa habilidade que a gente vem desenvolvendo. De muito embora a vida aconteça, como eu havia falado, e ela acontece para todo mundo. E o que acontece para todo mundo é misto, é dual, né? Essa vida é dual. Então vão acontecer coisas boas, vão acontecer coisas ruins também. É um processo natural. Essa resiliência emocional, ela vai me dar a habilidade não somente de festejar as coisas boas, que de verdade é o mais fácil de fazer, mas que quando as coisas ruins vierem a acontecer, eu tenho a habilidade de permanecer, ainda que balance um pouco, ainda que fique triste, fique uns dias mais recluso, mas que para além disso eu consiga caminhar novamente. Eu consiga me levantar e refazer as coisas que eu preciso refazer. Então a resiliência emocional é essa habilidade de, muito embora balançar, a gente não cair na vida. E a abertura ao novo. Estar aberto aos novos processos, às novas dinâmicas, ter curiosidade de aprender, a imaginação criativa, poder utilizar de metodologias para fortalecer com que a gente esteja aberto a situações novas. Se você for analisar, tudo isso vai refletir muito na construção da sociedade, porque reflete na vida de um adulto. Aquele adulto que desenvolve, por exemplo, essa abertura ao novo, vai ser um adulto que vai se lançar mais aos desafios na vida profissional. Vai ser um adulto que, diante de uma situação nova, ao invés de congelar, não, ele vai se usar de resiliência e desse processo de abertura ao novo para conseguir caminhar, para conseguir continuar o seu processo e a sua jornada de autoconstrução, mas de construção profissional, pessoal, familiar. Todos esses grupos estarão inseridos nas dinâmicas em que nós estivermos inseridos também. Então, na minha família eu vou manifestar as competências que eu aprendi, nas minhas relações de amizade eu vou manifestar as competências no trabalho, em casa, em todos os âmbitos em que eu estiver, inclusive internamente diante das minhas questões pessoais. Qual é o objetivo, então, dessas competências? Na perspectiva educacional, as competências socioemocionais têm o objetivo de desenvolver atitudes e comportamento nos alunos capazes de fazê-los lidar de maneira eficaz e ética com os desafios e situações cotidianas. Então a gente traz aí o grande aprendizado que nós já viemos construindo na educação, que são dos conteúdos, pedagógicos, dos materiais que a gente tem dentro dos aspectos pedagógicos para desenvolver a educação, mas também traz esse sujeito que começa uma caminhada educacional muito cedo, muito tenra, e o ensina, o orienta, ou pelo menos o informa de que maneira ele consegue se construir integralmente, de que maneira ele vai aprender a somar, aprender a matemática, aprender o português também, mas ele também vai aprender a lidar com esse colega que está ao lado e que tem outro comportamento diferente do dele, que tem outra criação, ou esse colega que tem alguma característica peculiar para que ele haja de maneira acolhedora, de maneira compassiva, para que ele consiga compreender e respeitar essas dimensões. E tudo isso, como eu havia dito, de certa forma já vem sendo feito nos aspectos educacionais. Entretanto, a gente precisa lançar mão de teorias, a gente precisa lançar mão de metodologias e sistemáticas para que isso possa ser reproduzido e alcançar os mesmos objetivos para todos os alunos, Ainda que nós devamos olhar individualmente para cada uma dessas perspectivas, a partir das práticas, a partir das abordagens que estão sendo utilizadas para desenvolver as competências socioemocionais, orientadas pela BNCC, orientadas por várias outras normativas que nós temos, vai trazer uma padronização onde a gente vai conseguir reproduzir esses métodos assertivos para vários alunos. As competências socioemocionais podem ser trabalhadas na escola? Com certeza sim, A escola pode e deve desenvolver competências socioemocionais dos estudantes, que são, ao menos, tão importantes quanto o aprendizado em termos cognitivos. Era aquilo que eu estava falando. A gente antigamente via o aspecto da inteligência como aquele aluno que conseguia fazer bons cálculos, que tinha uma leitura muito boa, ou que tinha uma escrita muito boa. E aí a gente veio descobrindo com esse avanço que existem várias inteligências. Existem algumas mais inatas, aquelas pessoas que têm mais facilidades para determinadas áreas, mas existe a inteligência social também,
que era algo que, de repente, até alguns anos atrás, não se olhava tanto, né? Pelo menos não de maneira objetiva, de maneira a tratá-la como algo que pode ser desenvolvido, para além de algo que, o Afonso se dá bem com todo mundo. Não é sobre isso, mas é fazer com que todos tenham confiança a partir do desenvolvimento dessas competências, mas que tenham confiança, segurança de também lançar mão nessas relações sociais. Afinal, um bom relacionamento é tão importante quanto você saber fazer as operações matemáticas, quanto você saber ler ou escrever, principalmente nas organizações de trabalho. E a gente vai formando esses sujeitos para o mundo, também para trabalharem, também para viverem em sociedade, também para modificarem essa sociedade. Então, a escola deve, sim, trabalhar e tem diversas formas de fazê-lo. Como trabalhar as competências socioemocionais? Então, assim, de que forma a gente pode trabalhar isso em sala de aula? Existem diversas formas de fazê-lo, né? Então, a gente, dependendo da flexibilidade desse professor, dependendo das atividades com que ele mais se identifica, a gente pode encontrar algumas formas de fazer isso também. Dentre elas, a gente pode citar rodas de conversa. Então, a gente pode fazer rodas de conversa sobre felicidade, amor, sobre empatia, mas a gente pode fazer rodas de conversa também sobre a própria tristeza, a gente pode fazer rodas de conversa ou alguma orientação a respeito de luto, a respeito de coisas que também são importantes que a gente comece a lidar. Eu sei que respeitando, é claro, a faixa etária, respeitando a maturidade desse aluno, mas falar dessa dualidade, falar da verdade da vida de uma maneira mais pedagógica é importante, porque a gente vai desconstruindo algumas coisas que vêm adoecendo a nossa sociedade também. Então, vou falar para você sobre o amor, sim, a gente vai fazer uma roda de conversa sobre isso, mas eu vou falar com você também sobre uma roda de conversa a respeito da frustração. Afinal, frustração é inevitável. Eu estou aqui hoje com vocês e já passei diversas situações. Acredito que você que está aí do outro lado da telinha também já tenha tido que lidar com os nãos que a vida oferta. O não é tão natural quanto esse sim. Então, trazer temáticas que são do cotidiano, respeitar ali aquela localidade, entender como ela funciona e trazer temáticas que vão de acordo com o aprendizado necessário para aquele local. Debates e seminários também podem ser feitos, temáticos. Campanhas coletivas, ações sociais, solidárias e voluntárias, introduzir os alunos nesse universo de cuidado com o outro também, desenvolvendo as nossas competências mais humanas. Se for observar essa característica das competências socioemocionais, elas vão trazer esses aspectos da vida em sociedade, mas vão trazer aspectos nossos também, de como a gente vem se desenvolvendo, de como a gente vem olhando para esse mundo e olhando para esse outro. Promover aulas por meio de oficinas, análise do comportamento de si e do outro, disponibilizando espaço para desenhos e autorretrato. Construir essa imagem, como eu me vejo, como esse outro se vê, como eu vejo esse outro, esse ver, que é um ver que transcende apenas esse olhar, É enxergar esse outro, saber de onde ele veio. Isso vai promover com que nós sejamos mais compreensivos. Estou trazendo aí metodologias para serem aplicadas com os alunos, mas eu também preciso ter uma visão diferenciada diante desse aluno. O aluno chega muito cedo, como eu falei, para a sala de aula, na sala de aula, e às vezes projeta nesse professor uma referência muito importante. Então esse aluno chega, às vezes, a manifestar seus sentimentos, manifestar seus comportamentos. Professor, eu estou triste hoje. Então o próprio professor, dentro do seu conhecimento, percebe que o aluno está diferente. Então, de repente, trazer essas estratégias vai facilitar com que esse aluno consiga se entender melhor. E isso, de fato, vai trazer reflexos positivos diante da educação. O que mais nós podemos trazer, então, para trabalhar as competências de sala de aula? Podemos trazer aí análise de fragmentos de filmes, algum filme que você assistiu, que achou interessante, trazer um recorte que achou interessante, trazer a reflexão, pode ser utilizado e geralmente eles gostam muito de fazer esse tipo de atividade também, Como eu falei, já vem sendo desenvolvido, agora vai ser desenvolvido com um objetivo determinado, definido, que é para potencializar as competências. Fazer momentos culturais, fazer sarau, apresentação musical, entre outros, exprimir esse aspecto da arte, porque a arte
tem essa característica de trazer uma abertura ao lado emocional, ao lado afetivo, né? Geralmente a arte é utilizada para externar os sentimentos. E hoje a gente quer não simplesmente trazer para fora esses sentimentos, mas fazer com que aquele que sente os compreenda e consiga administrá-los, né? Para que ele não seja aquele tipo de pessoa que age em função da sua raiva. Estou com raiva, vou quebrar tudo. Não, se está com raiva, beleza. Isso é uma consciência. Tenho consciência de que estou com raiva. Mas a raiva é de quem? A raiva é minha, então ela vai ficar aqui no lugar dela, eu não vou fazer nada. É diferente de quando eu não tenho controle sobre ela. Painel das emoções. Promover e incentivar pesquisas de práticas socioemocionais e realizar a mensuração dos resultados disso. Trazer as atividades, nós estamos falando aqui de questões que são também metafísicas, porque é subjetivo, é emoção, é amor, é alegria, é tristeza, é entender sobre essas dinâmicas, mas também é algo que a gente está trazendo com uma metodologia que pode ser aplicada e mensurada. Então eu consigo ver, não simplesmente pelos resultados das notas, dos boletins, mas isso também se manifesta ali, mas não somente através dali, mas como essa sala de repente harmoniza, como essa sala de repente resolve seus problemas e seus conflitos, que são naturais. Novamente, a gente vai trazer a perspectiva dos conflitos como algo natural, porque é do dia a dia, é da vida, está posto, mas mais do que isso, como aqueles sujeitos envolvidos ali se manifestam a partir desses aprendizados. Como mais podemos trabalhar? De repente, um trabalho integrado entre escola e família. É preciso trazer a família para a escola, abrir espaços para orientar e gerar compromisso das partes em prol do desenvolvimento integral do educando. A responsabilidade da educação da criança nunca foi só da escola, né? A família precisa estar inserida, e quando a gente trabalha o aspecto das competências socioemocionais, a gente entende que essa família precisa estar mais próxima ainda. Muitas das manifestações dessas competências, dessas habilidades ou inabilidades ainda, quando não desenvolvidas, vão se manifestar em casa também. Então, de repente, a escola desenvolve um trabalho, o professor em sala de aula encontrou uma atividade para desenvolver aspectos de frustração desse aluno, para que ele aprenda a lidar, porque ele era um aluno que não conseguia receber um não, ou ele já estava numa série mais avançada e ele de repente não se saiu bem numa avaliação e manifestou comportamentos totalmente contrários aos tradicionais ali, né? Tirou uma nota abaixo, aí ficou descontrolado, enfim, manifestou algum comportamento que a gente percebe que foge um pouco do equilíbrio para um comportamento. Se na escola a gente desenvolve um trabalho para lidar com essa frustração, a gente tende a potencializar com que aquele aluno aprenda. Mas se ele chega em casa e todo esse trabalho é desconstruído, toda essa perspectiva é vista de outra forma, a gente não vai estar concatenando as informações, e quem perde com isso acaba sendo esse aluno. Então, quando a gente aproxima essa família da escola, explica para ele que processos são esses que nós estamos fazendo e pede esse compromisso para que seja reproduzido em casa, a gente garante que esse aprendizado circunde os dois ambientes. É isso que é importante, né? Então, olha, você tirou uma nota baixa, tudo bem você ficar triste, porque é legítimo, você reconhece o sentimento, mas e aí, o que fazer com isso? Né? De que forma agir? Como agir diante disso? E aí ele chega em casa e aí leva uma surra do pai porque tirou uma nota baixa, de repente desconstrói o trabalho que a escola vem fazendo. Então, quando a gente aproxima a família e a escola, a gente consegue, de fato, desenvolver com mais assertividade, com mais potência essas capacidades. Como trabalhar as competências ainda em sala de aula? Então, abertura para a discussão de temas transversais e escuta de diferentes posicionamentos, né? O respeito a esses diferentes posicionamentos. Os alunos também têm o poder da fala. Esses alunos também têm o poder da fala. Às vezes eles não sabem como expressar. Nosso trabalho de desenvolver competências socioemocionais também é o de ensinar a se expressar. E aí entender de onde é esse lugar que está se falando. Tenho uma criação, eu vou falar de um aspecto de uma forma, mas uma pessoa que tem outra criação vai falar de outra. Então a gente vai, a partir da premissa do respeito, fazer todas as escutas e aí, a partir daí, ver de que forma agir em sala de aula. As tertúlias dialógicas,
né, as conversas, os diálogos direcionados com os temas propostos. Para os educandos com mais idade, é possível analisar diálogos em grupo de discussão usando a internet. Se a gente tiver aí a possibilidade de se usar de internet, de usar dos recursos que a gente tem, a gente vai fazendo. Tudo que for de recurso e puder aprimorar o aprendizado, aprimorar o desenvolvimento dessas competências, pode ser lançado mão também. Criação de espaços de autoavaliação, trabalho pedagógico envolvendo projetos com levantamento de diagnóstico no entorno escolar, posteriormente com intervenção para que o aluno aprenda na prática enquanto busca resolver problemas reais. É muito importante a gente conhecer esse território, é muito importante a gente conhecer esse aluno, porque às vezes eu posso estar trabalhando ali algo que não se manifesta no dia a dia dele, então esse aprendizado não vai ter a mesma força que que seja cotidiano. Então a gente vai aprender, vai conhecer esse território para que a gente consiga oportunizar a esse aluno ferramentas que de fato venham melhorar o seu cotidiano, o seu dia a dia. Jogos de socialização com adaptação, tem muitos aí disponíveis, na internet tem um acervo muito grande também, e fora isso tem aqueles que você pode criar. Acredito que esse jogo aqui pode trabalhar determinada competência socioemocional, vai trabalhar empatia, trabalha o cuidado com o outro. Então se você identifica que naquele jogo existe a possibilidade de ser trabalhada uma competência, você pode utilizar também. Competências socioemocionais. Como fazer uso delas? Como fazer melhor uso delas? O desenvolvimento das competências socioemocionais são possíveis na escola a partir de um projeto com aulas, salas, multimídias, troca de experiências entre profissionais, apoio dos pais e muita criatividade dos professores. Como eu falei, é algo que precisa ser trabalhado de maneira consciente, não mais um acerto às cegas como a gente vinha fazendo antes. Então, fazia uma atividade, essa atividade ensinava, orientava e fortalecia uma competência socioemocional. Mas, às vezes, isso foi no escuro. Eu preciso saber que sistemática eu estou utilizando, que passos são esses e aonde eu quero chegar. Hoje eu vou fazer uma roda de conversa para trabalhar a frustração. Isso aí precisa estar muito bem desenhado diante de como eu quero fazer. E aí eu vou utilizando os recursos disponíveis, vídeos, pequenos vídeos, recortes de filme, recortes de notícias, histórias e danças, músicas. Aí vai da criatividade do professor, da dinâmica do professor de como desenvolver essas competências. Mas tudo muito bem desenhado para que você entenda o que está fazendo nesse processo e que grupos de competência está desenvolvendo. E aí, após isso, a gente se pergunta, que aluno nós queremos formar, né? Qual é esse aluno que nós queremos formar? Estudos internacionais mostram que o estudante que desenvolve criatividade, cooperação, autoconhecimento e resiliência está mais preparado para construir relacionamentos, continuar estudando, ter renda estável e cuidar da sua saúde. Então, assim, essa pergunta para o que aluno queremos formar, na verdade, se expande para que seres humanos, que adultos nós queremos formar e, por que não, que sociedade nós queremos formar, já que a sociedade é composta pelos indivíduos que nela estão. Se a gente consegue construir, então, a partir da escola, o desenvolvimento de competências socioemocionais, será que a gente conseguiria também construir uma sociedade, de repente, mais saudável, mais integrada, que olhasse com mais compaixão para os outros, que tivesse mais respeito, que fosse mais acolhedora, diante dos diversos fenômenos que a gente vem vendo aí, de manifestação da nossa sociedade, a gente entende que é importante que as pessoas tenham também esse aprendizado a fazer. Trouxemos aí algumas referências para que vocês tenham conhecimento. Eu sei que é uma pincelada de tudo sobre as competências socioemocionais. Nós, enquanto SEDUC, temos aí muitos planejamentos para trazer isso e fortalecer isso dentro das escolas, né? E é importante que o professor também, desde já, reconheça a importância desse aspecto. Trouxemos aí 2 textinhos apenas para vocês refletirem. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. O caminho se faz caminhando.
o desenvolvimento se faz caminhando. Se hoje eu ainda não administro muito bem uma coisa dentro em mim, primeiro passo, identifico isso, foi o que foi feito. Como eu estou me sentindo? O que é isso? O que é isso que eu estou sentindo? Primeiro passo é identificar. A partir disso, eu começo uma travessia, eu começo uma caminhada para resolver, para melhorar, para estar melhor comigo mesmo. O resultado do desenvolvimento das competências socioemocionais não é uma vida floreada, não é uma vida utópica, é a mesma vida real, só que dentro dessa vida real eu consigo lidar melhor com as coisas que acontecem. Nós trouxemos aí um vídeo para que vocês pudessem, só para dar uma clareada, só para dar uma visualizada de como funcionam essas tratativas diferenciadas em sala de aula. O vídeo é o aluno Ricardo. A professora Tereza conta que no seu primeiro dia de aula, parou em frente aos seus alunos do 5º ano e, como todos os demais professores, disse-lhes que gostava de todos por igual. No entanto, ela sabia que isto era quase impossível, já que na primeira fila estava sentado um rapaz chamado Ricardo. Ela, aos poucos, notou que ele não se dava bem com os colegas da classe e muitas vezes as suas roupas estavam sujas e cheiravam mal. Houve até momentos em que ela sentia um certo prazer em dar-lhe notas baixas ao corrigir as suas provas e trabalhos. Ao iniciar o ano letivo, era solicitado a cada professor que lesse com atenção a ficha escolar dos alunos, para tomar conhecimentos das anotações. Ela deixou a ficha do Ricardo para último, mas quando a leu, foi grande a sua surpresa. Ricardo é um menino brilhante e simpático. Os seus trabalhos estão sempre em ordem e muito nítidos. Tem bons modos e é muito agradável estar perto dele. Ricardo é um aluno excelente e muito querido dos seus colegas, mas tem estado preocupado com a sua mãe, que está com uma doença grave e desenganada pelos médicos. A vida no seu lar deve estar muito difícil. A morte da sua mãe foi um golpe muito duro para o Ricardo. Ele procura fazer o melhor, mas o seu pai não tem nenhum interesse e despreza-o, e a sua vida será prejudicada se ninguém tomar providências para ajudá-lo. O Ricardo anda muito distraído e não mostra interesse algum pelos estudos. Tem poucos amigos e muitas vezes dorme na sala de aula. E ficou pior quando se lembrou dos lindos presentes de Natal que ela recebera dos alunos, com papéis coloridos, exceto o do Ricardo, que estava enrolado num papel de supermercado. Lembrou-se que abriu o pacote com tristeza, enquanto as outras crianças riam ao ver que era uma pulseira, a qual faltavam algumas pedras e um frasco de perfume pela metade. Apesar das piadas, ela disse que o presente era precioso e pôs a pulseira no braço e um pouco de perfume sobre a mão. Naquela ocasião, Ricardo ficou um pouco mais tempo na escola do que o de costume. Relembrou-se ainda que ele lhe disse: "A senhora está perfumada, como a minha mãe." E naquele dia, depois de todos irem embora, a professora chorou durante bastante tempo. Em seguida, decidiu mudar a sua maneira de ensinar e passou a dar mais atenção aos seus alunos, especialmente ao Ricardo. Com o passar do tempo, ela notou que o rapaz só melhorava, e quanto mais ela lhe dava carinho e atenção, mais ele se animava. Ao finalizar o ano letivo, o Ricardo foi o melhor da classe. Seis anos depois, recebeu uma carta do Ricardo contando que havia concluído o secundário e que ela continuava a ser a melhor professora que ele tivera. As notícias repetiram-se até que um dia ela recebeu uma carta assinada pelo Dr. Ricardo Stoddart, o seu antigo aluno, mais conhecido como Ricardo. Mas a história não terminou aqui. Tempos depois, recebeu o convite de casamento e a notificação do falecimento do pai do Ricardo. Ela aceitou o convite e no dia do casamento usou a pulseira que recebeu do Ricardo anos antes e o perfume. Quando os dois se encontraram, abraçaram-se longamente e Ricardo disse-lhe ao ouvido: "Obrigado por acreditar em mim e me fazer sentir importante, demonstrando-me que posso fazer a diferença." E com os olhos banhados em lágrimas, sussurrou:
Engano teu. Depois que te conheci, aprendi a lecionar e a ouvir os apelos silenciosos que ecoam na alma do aluno. Mais do que avaliar as provas e dar notas, o importante é ensinar com amor, mostrando que é sempre possível fazer a diferença. Afinal, o que realmente faz a diferença? É o fazer acontecer, a solidariedade, a compreensão, a empatia, o altruísmo, a ajuda mútua e o amor entre as pessoas. O resto vem por acréscimo. É este o segredo da vida. Um vídeo muito bom do aluno Ricardo. E quantos alunos Ricardo nós não temos por aí na nossa rede de educação, né? E aí, na crença de que também temos muitos professores semelhantes a esse, a gente deixa essa contribuição e espera do fundo do coração que possa de fato somar nesses aprendizados. Mais do que isso, nos colocamos à disposição. Sou um dos componentes da equipe da CASP, que é a Coordenação Atenção à Saúde Psicossocial do Aluno. Nosso e-mail para contato é o psicossocial@seduc.net e o nosso telefone de contato é o 992797755. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e espero que tenham gostado. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Boa noite, queridos professores, queridos coordenadores regionais, queridos coordenadores do tecnológico. Mais um dia aqui, mais um horário de jornada. Eu sou a pedagoga Cristiane Melo. Vamos estar aí conversando um pouquinho com vocês sobre diversos assuntos, mas eu não estou sozinha, não é verdade? Não mesmo. Oi, pessoal, muito boa noite. Eu sou a Gabriela Rocha e eu quero fazer um pedido para vocês. Quando vocês forem interagir conosco, posicionem bem a câmera de vocês durante toda a jornada. Por quê? Porque na sexta-feira vamos ter algo especial para vocês, tá bom? Então, quando vocês forem se apresentar na nossa interatividade, posicionem a câmera de vocês, que vai ser legal a surpresa na sexta-feira. É isso aí. E nós queremos também, gente, que vocês estejam participando bastante no chat, tá legal? Quando for proposta alguma atividade que vá precisar da participação de vocês no chat, vamos participar bastante. Nós queremos ver aí quais são as opiniões de vocês, as respostas de vocês. Queremos esse chat aí bombando, né, Gabriela? Verdade. Todos nós queremos isso, né? Que seja assim, um momento muito prazeroso, de muita aprendizagem e também de tirar dúvidas, né? Sejam bastante participativos, tá certo? É isso aí. O nosso tema é o trabalho colaborativo, tão presente, não é verdade, no nosso dia a dia. A colaboração entre a equipe que fica aqui no CEMEAN e a equipe local que fica aí nos municípios, né? Essa colaboração entre os professores. Então, é um assunto que é muito importante nós estarmos conversando. Mas nós não vamos começar conversando, nós vamos trazer aí uma coisa diferente, né, Gabriela? Isso mesmo. Sabe o que nós trouxemos para vocês? Um caça-palavras. Vamos lá, vou mostrar rapidamente. Eu quero ver se esse povo tá ligado, Gabriela. Nesse caça-palavras, nós vamos ter 5 palavras. Eu não vou dizer quais são essas palavras. Vocês aqui vão procurar aí, tá bom? Busque no quadro 5 palavras que são fundamentais para o trabalho colaborativo. As palavras, elas estão escondidas na vertical e na horizontal, tá? Então, vocês vão ter alguns minutinhos. Detalhe, meu pessoal, nós vamos colocar as respostas no chat. Eu encontrei a palavra tal? Vou colocar no chat e nós vamos comentando aqui, tá bom? Então, posso contar com vocês?
Posso? Ok, valendo! Vamos lá. Vão postando aí as palavras que vocês encontraram. Quero ver o chat, gente. Cadê o chat? Deixa eu ver se esse pessoal tá ligadinho aí nessa noite. Deixa eu ver. Planejamento aí. Olha aí, integração, muito bem. Essa tava bem fácil, né? Ih, todo mundo achou integração, hein? Ei, são 5 palavras, hein? Olha, diálogo. Inhamundá, interação, diálogo, parentins, quem mais? Estão faltando 2 aí que ainda não saíram, hein, Gabriela? Cadê? Organização. Rapaz, essa turma tá top. Achou a organização rápido. Agora só falta uma. Diálogo. Eu acho que falta uma, não é verdade? Tá faltando uma. E agora? Agora Era fechou. essa que faltava? Era essa que faltava. Fechamos aí com respeito. Olha, eu gostei de ver a participação deles. Vocês foram rápidos, gente. Mais rápidos do que a outra turma. Vamos ver onde é que essas palavras estavam? Todo mundo conseguiu chegar aí no resultado? Pode ser que alguém não tenha achado, né, professora? Porque foi rápido demais, né? Então, olha aí, integração estava na horizontal. Integração é importante? É importante no nosso trabalho? É muito importante. Com certeza, né, porque gente? abrange todo mundo, né? Integra todo mundo, né? A integração de todas as equipes que trabalham unidas para levar uma educação de qualidade para o nosso aluno. Professores, né? O presencial, ministrante, os coordenadores, a equipe de assessores pedagógicos do CEMEAN, que também está aí ligadinha, sempre ajudando vocês. Então, a integração realmente é muito importante. Olha a segunda. Respeito. Vocês encontraram respeito aí? Tava fácil também, né? Tava fácil. Muito bem. E o respeito é importante? Ah, claro. Quem é que não gosta de ser respeitado, né? Em todos os aspectos. É verdade. Né? O respeito é muito importante para ter uma boa convivência com os colegas, não é, Cris? É verdade. E também, gente, até a gente não tem um ditado? As palavras falam, mas o exemplo grita, né? Quando a gente demonstra respeito com o nosso colega da outra sala, com o nosso aluno vê na nossa atitude algo também que ele quer imitar, né? A gente, mesmo que não queira, é modelo para eles, né? Isso. Então, quando eles veem essas atitudes de respeito no nosso dia a dia, isso daí é muito bom para eles, né? Eles copiam. Copiam mesmo. E olha a próxima palavra. Diálogo. Olha Será aí. que é importante? Ixi, demais. Sem o diálogo, né, não tem jogo. A pessoa vira de costas, não quer conversar. Você fica sem palavras ali, né? O diálogo é muito importante no trabalho, né? Não dá para ficar de mal com um colega de trabalho. Você precisa conversar com ele todos os dias. Não é viável isso. Vai atrapalhar, né, Cris? Se não tiver comunicação, né, Gabriel? Porque vocês precisam comunicar sempre quais são as suas necessidades, de que forma nós daqui podemos ajudá-los, de que forma aí vocês entre si podem se ajudar. Então, só falando é que a gente vai entender. Lógico que tem linguagem corporal, né? A gente sabe que tem outras linguagens, mas o diálogo verbal também é muito importante. Então, esse ano, olha, temos que estar atentos a esses aspectos, não é verdade? E olha o próximo. Vamos conversar bastante. Planejamento é a chave para a gente ter um bom trabalho aí durante o ano inteiro. Planejar, né? Que bom poder planejar. E que bom colocar em prática o que você planejou. É verdade. E o planejamento, gente, não pensem que o planejamento é por conta dos professores do CEMEAN, nós aqui não precisamos planejar, não. Tem que haver uma intencionalidade também da parte de vocês, né? De coordenação, de professor presencial, porque vocês já viram aí na primeira momento que nós tivemos, falando sobre as competências socioemocionais, que vocês têm um local privilegiado de trabalho com as competências socioemocionais. Vocês é que vão trabalhar no nosso aluno
essa persistência, essa motivação, essa vontade de vencer, de não querer desistir, esse carinho, esse diálogo. A gente tem até algumas competências socioemocionais ali, né? Então é muito importante que vocês tenham intenção em tudo aquilo que vocês fizerem, não é verdade, Gabriel? Sim. E o último? A última palavra era organização. Olha, de tarde nós tivemos dificuldade de encontrar essa palavra e vocês foram brilhantes aqui e encontraram mais do que depressa. É verdade, olha, foi bem rapidinho. E organização, né, gente, nem precisamos falar muito da necessidade de organização para que o nosso trabalho colaborativo possa fluir de forma bem eficiente. Né? Organização é tudo, eu acho. Eu também acho. Né? Se você deixa passar, por exemplo, acumular os conteúdos, depois não vai saber qual era daquele dia. Né? Se você... eu não anotei a frequência, eu não sei nem que aluno que veio ontem. E aí, como é que você vai preencher o diário? Então, a organização também é realmente... Na verdade, essas 5 palavras, Cris, todas elas têm a sua, né? Eles são importantes. Né? Sua importância. Elas foram escolhidas a dedo, hein? Sim, nós que escolhemos. E agora, nós vamos tentar verificar essas 5 palavras, né? Que são 5 de muitas outras competências que vocês têm que ter. Mas nós vamos falar agora das atribuições do coordenador regional e do coordenador do tecnológico. Hoje nós vamos falar dessas 2 figuras de extrema importância para o bom funcionamento do ensino presencial com mediação tecnológica. Depois, em outro dia, nós vamos focar mais no professor presencial. Mas é importante que vocês tenham essa clareza do qual é a sua função dentro dessa modalidade de ensino, para que vocês possam fazer com que esse ensino realmente tenha um ano de muito sucesso, tá bom? Então, vamos ver lá, primeiramente, quais são as atribuições do coordenador regional. Uma das figuras importantíssimas da equipe local lá dos municípios. Vamos ver, professor? São parceiros, né? Parceiros demais. Vamos ver, então, as competências do coordenador regional. Acompanhamento pedagógico. O acompanhamento pedagógico do ensino presencial com mediação tecnológica é realizado pelas secretarias Executiva Adjunta do Interior e Executiva Adjunta Pedagógica, em colaboração com o Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Hoje mesmo, né, quando nós tivemos aí a fala da professora Vilmara e da secretária da capital, ela trouxe o porquê de também a Secretaria da Capital dar todo esse suporte. Por quê? Porque nós também temos turmas aqui no município mesmo, né, de Manaus. Então, essas 2 secretarias, tanto a da capital quanto do interior, vão dar todo o suporte necessário ao coordenador regional, tá bom? O que mais, professora? Vamos lá. O que se espera desse acompanhamento? Zelar pela qualidade do processo de ensino e aprendizagem, avaliando sistematicamente, primeiro, a estrutura física da escola, a instalação dos equipamentos necessários para o funcionamento do programa, cabendo ao assessor tecnológico, ao gestor e ao professor presencial da escola, onde será oferecido este ensino, zelar pela manutenção dos mesmos, acompanhar as demandas do professor presencial com o processo educacional do programa. Eu queria voltar um pouquinho lá na estrutura física. A gente sabe, né, gente, que a estrutura física, ela tem um peso muito importante mesmo, no bom andamento, né, na aprendizagem, no bom andamento
do projeto, né? E também na aprendizagem do nosso aluno. Ele tem que chegar lá e encontrar um ambiente limpo, que tenha uma iluminação adequada, que ele tenha água para beber, né? Então, todas essas situações vão ser geridas pelo coordenador regional. Ele vai verificar se essa estrutura física está de acordo, né? Está preparada para receber o nosso aluno. A mesma coisa lá, o segundo tópico também, que nós vimos em relação aos equipamentos, e nós vimos que é uma responsabilidade compartilhada. Vocês viram lá que está coordenador regional, mas não só o coordenador regional. Está o coordenador regional, o coordenador do tecnológico e o professor presencial. Os três têm essa responsabilidade compartilhada de cuidar, de zelar pelos equipamentos. Isso mesmo, né? Cris. Às vezes você percebe que o seu aluno está manuseando de forma errada determinado equipamento. Então você orienta o estudante de que forma, né, ele deve usar aquilo para que não se quebre, né? Sim, com certeza. Né? Porque a gente, na verdade, se quebrar aquele equipamento, por exemplo, quebrou o microfone ou a webcam, já prejudica completamente a interatividade do nosso aluno. Né? Então é importante esse zelo também no sentido de buscar reparos para esses equipamentos. Para isso, essa semana ainda vocês vão ter aí uma palestra, uma formação com a GEOS, que é a Gerência de Operações e Suporte, que vocês vão ver que eles estão ali o tempo todo, né, dispostos e preparados para dar todo o suporte possível para vocês em relação a esse aspecto. E o último era sobre as demandas do presencial, não era isso? Deixa eu lembrar lá. Acompanhar as demandas do professor presencial. A gente sabe, né, professora Gabriela? São muitas, né? São muitas demandas e, às vezes, a distância atrapalha um pouco, né? Mas nós não vamos deixar que ela atrapalhe tanto. Para isso, nós temos alguns recursos, né? Então, vamos tentar utilizar o máximo de recursos possível para aproximar do nosso colega professor presencial. Vocês viram, então, aí que o acompanhamento dessas demandas do professor não é uma atribuição só lá do coordenador tecnológico, que às vezes está um pouquinho mais próximo do professor presencial. Também é uma atribuição do coordenador regional, ok? Então, nós contamos também com esse seu monitoramento, para que nós possamos chegar ao final do ano com tranquilidade, né? Não chegar ao final do ano com professores que ainda não fizeram o lançamento do primeiro componente. Isso vai prejudicar todo o processo. Então, esse monitoramento, esse acompanhamento do professor presencial, o acompanhamento também das dificuldades, né? Não é acompanhamento no sentido de ver os defeitos daquele professor só, mas é o acompanhamento no sentido de verificar quais são as necessidades dele e verificar de que forma vocês podem ajudar, tá bom? Vamos seguir em frente? Vamos lá. Então, ainda tem mais, ó. Estar informado das orientações da secretaria quanto às ações necessárias ao programa. Quem vai estar lado a lado, né? Quem vai estar em contato direto com as secretarias que nós falamos, que é a adjunta do interior e a adjunta da capital, quem é? É o coordenador regional. Ele tem esse contato direto com essas secretarias, tá bom? Então, nós contamos com essa ajuda aí. Nós também acompanhar a matrícula e expedição dos documentos dos educandos, incluindo as salas anexas das comunidades. Muito importante isso, gente. Por quê? Nós chegamos algumas vezes ao final do ano letivo ou no meio do ano letivo, né? E a gente vê que alguns alunos, alguns professores sinalizam: professora, eu fui lançar a nota desse meu aluno, mas ele não consta lá no diário digital. E aí a gente vai ver que é um problema o quê? Com a matrícula dele. Ele não foi ainda efetivada a sua matrícula. Então isso compromete demais o rendimento do nosso aluno, tá bom? Então agora é a hora de vocês fazerem todas essas verificações.
verificar se todos os alunos estão matriculados, não é? Se toda a documentação do nosso aluno está direitinha. Não é para deixar para ver isso quando o aluno série estiver... também, né, Cris? A série, Muito né? importante isso, né, Muito Cris? Porque importante. às vezes o aluno, ele não está na série correta, e aí ele já passou 2 componentes, já pensou? E aí ele vai perder aquilo ali. Como é que vai repor? Você, professor presencial, que vai ter que repor. E às vezes complica um pouco, né? Essa reposição. Tem até o caso, né, professora, da terceira série, por exemplo, e da segunda fase. Né? Da EJA, né? Da EJA. Ambas trabalham com conteúdos da terceira série, Isso. mas de forma diferenciada, né? A EJA trabalha de uma forma, a terceira série regular trabalha de outra forma. O material, né, Cris? É preparado Sim, com uma linguagem. A linguagem, né? E também nós temos uma ordem de componentes diferentes. Se meu aluno está matriculado na terceira série do ensino médio regular, mas ele está frequentando a aula da segunda fase, isso vai comprometer completamente o bom andamento do trabalho com esse nosso aluno. Então, estejam muito atentos, ainda agora, nesse início de ano letivo, em relação a esses aspectos, né, professora? Isso mesmo. Então, vamos continuar. Acompanhamos, já foi. Essa cartela já foi. Vamos para a próxima. Demandar ações necessárias aos gestores escolares quanto às escolas que possuem a modalidade de ensino presencial com mediação tecnológica. O gestor é outra figura muito importante, né, professora? Tem que ser parceiro também, né? É outro parceiro que deve estar aí trabalhando junto com vocês, né? Eu acho que o gestor é até quem está talvez mais próximo ao professor presencial, não é? Acredito que sim. Acredito que seja a pessoa mais próxima ao professor presencial. Então, essa comunicação entre essa equipe local, coordenador regional, coordenador tecnológico, professor presencial, gestor da escola. Olha aí o diálogo, né, Cris? Olha o diálogo aí, né? É muito importante esse diálogo e essa comunicação afinada entre todos vocês, tá bom? Vamos ver o outro aspecto. Entrar em contato com a Secretaria Executiva Adjunta do Interior, sempre que precisar de orientação sobre os procedimentos direcionados ao ensino presencial com mediação tecnológica. Esse é o contato, né, professora? Se você é uma escola do interior, você vai entrar em contato com a Secretaria Adjunta do Interior, né? No caso, se você for uma escola da capital, você vai entrar em contato com a Secretaria Adjunta da capital. São eles que vão estar aí com os técnicos direcionados a resolver as dificuldades de vocês, tá bom? Então, vamos estar bem atentos a esses aspectos para que vocês possam aí ter uma comunicação bem legal esse ano, tá? Vamos ver se temos mais alguma coisa ainda sobre o coordenador regional. Olha, eu acho que agora eles já viram todas aquelas palavras do nosso caça-palavras nas atribuições. Vocês lembram de todas as palavras? Né? Vamos ver se eles sabem. Vocês lembram aí, pessoal? Será que eles lembram ainda? Quem lembra? Vamos lá. Coloca no chat, gente. Quais foram as 5 palavras que nós conversamos? Quem lembra de todas aí? Vamos ver. Deixa eu ver. Ih, parou o chat, gente. Cadê? Cadê as 5 palavras que nós conversamos no início da conversa? Deixa eu ver. Será que a gente vai ter que dar cola? Eu acho, Cris. Olha, respeito. Respeito. Número 1. Boa Vista do Ramos, olha aí, tá ligada. Organização. Olha só Boa Vista do Ramos que vai, não? Olha. Planejamento, integração. Isso. Eu acho que falta uma, né, não? Diálogo, era o que faltava, diálogo. Né? Muito bem. Diálogo. Isso mesmo, olha aí. Então, gente, dando continuidade, nós vamos ainda ver essas 5 palavras na próxima atribuição.
E são essenciais para o trabalho colaborativo, Isso. né? Que bom que vocês colocaram na memória essas palavras: integração, respeito, diálogo planejamento. e organização. Vamos anotar aí, gente, para não esquecer de colocar isso no nosso dia a dia. Mas agora nós vamos falar sobre as competências do assessor do tecnológico. Isso mesmo. Nós temos mais essa figura lá. Vamos ver o que esse assessor tecnológico deve fazer, né? Qual é o seu fazer dentro do projeto do ensino presencial com mediação tecnológica. Vamos ver. Olha aí. Primeiramente, conhecer, orientar e supervisionar a execução das atribuições do professor presencial do ensino presencial com mediação tecnológica na execução das atividades do ano letivo de 2022. É muita função, né? É, conhecer, orientar, supervisionar, são muitas atribuições. É isso aí, gente. Mas nós contamos muito com essa participação de vocês no cumprimento dessa atribuição, porque dessa forma nós vamos ter a certeza de que o nosso professor presencial ele está tendo todo o apoio que ele precisa no seu fazer também, tá? Ele conta com essa sua ajuda aí. E nós contamos também com esse seu fazer aí para que tudo dê certo durante esse ano letivo. Mas é só isso? Não, tem mais. Tem mais? Vamos lá. Relacionar as turmas, logins e professores presenciais das escolas que oferecem o ensino presencial com mediação tecnológica no seu município. Então, ele vai relacionar, fazer uma lista, né, com esses logins e com o nome dos professores, tudinho. Isso é muito importante dessa modalidade. Também. Sabia que isso é importante até para o diário digital? Verdade. Né? Até é importante também para o nosso professor saber qual é o e-mail dele. Daqui a pouco, no dia 17, se eu não me engano, vocês vão ver como é que a gente sabe qual é o e-mail da nossa turma. Está tudo certinho com o login. Vai, né? Porque você recebe todo o material no e-mail da sua turma. Para saber o e-mail da sua turma, você tem que saber o login correto. Tem que o login estar relacionado ao professor correto. Então, tudo está interligado e são coisas que vocês têm que ver ainda nesse início de ano letivo, ok? Vamos lá. Olha, ainda tem mais. Orientar o professor presencial no cumprimento do cronograma de sequência dos componentes curriculares. Então, nós temos falou, aquela sequência, né? Então, no decorrer do processo, ele vai estar lhe orientando aí a preencher de acordo com o componente curricular que já foi ao ar, né? Ele só vai preenchendo a frequência e no finalzinho ali ele vai preencher as notas dos alunos. É isso mesmo. E também nós temos mais uma atribuição. Que é orientar. Esse já foi, né? Entrar em contato periodicamente com o professor presencial para acompanhar o andamento das atividades das turmas durante todo o ano letivo. Então, não é ao final do ano letivo você verificar se o professor já fez os lançamentos das notas, da frequência do aluno, se está fazendo esse monitoramento, não. Essa é uma tarefa sua que vai ser durante todo o ano letivo, tá bom? Esse acompanhamento não é algo que vai ser somente no final do ano. Você já tem que começar esse monitoramento e esse acompanhamento ainda agora no início do ano letivo, para sanar as dificuldades, verificar as necessidades e não ter nenhum problema, ok? Ok. Olha o próximo. Orientar e supervisionar o professor presencial no processo de registro das atividades avaliativas para posterior lançamento no diário digital. Como a Cris já falou, tem que fazer esse acompanhamento, né, diário, se possível, né? Se não for possível, semanal.
para estar sanando aí as dúvidas. Mas nunca anual, né? Não deixe para o Só final. no final do ano não, tá, gente? Porque senão acumula, né, Cris? Com Aí é certeza. perigoso, né? Não dá conta de muita coisa para ser feito. E mesmo que vocês não consigam manter uma comunicação presencial, né, de ir até as turmas, que nós sabemos que as distâncias são grandes, mas vamos utilizar todos os recursos de comunicação possível. WhatsApp, e-mail, o que for necessário. Mas vamos nos comunicar, tá bom, gente? E o próximo é, em caso de dúvidas sobre orientações e encaminhamentos, sempre entrar em contato com o seu coordenador regional. Ele é a pessoa mais próxima a você, que vai poder auxiliar nas suas dificuldades de forma mais rápida, tá bom? Mas quer dizer que o CMEAN não vai poder dar essa ajuda? Não, negativo. Nós estamos aqui para ajudar vocês no que der e vier. Né? Então, temos uns contatinhos aí. Anotem, por favor. E-mail. É esse e-mail aí que vocês vão entrar em contato. gentec@seduc.net. O ramal da Gentec é 929913-9-0192. A gente vai deixar um pouquinho aí na tela para vocês anotarem, tá bom? E fiquem atentos também e tenham paciência, né, gente? Porque vocês são muitos professores, muitos coordenadores, né? Nós vamos atendê-los com certeza, mas existe uma ordem de chegada das demandas e a gente vai atendendo na medida que elas chegam, tá bom? Mas não desista, esteja lá mandando a sua mensagem, tirando a sua dúvida, pedindo a sua ajuda. Se for algo que é da competência do Centro de Mídias, nós vamos ajudá-los, vocês, ou vamos, pelo menos, orientá-los, tá bom? Direcionar, né, Cris? Isso, com certeza. E eu acho que hoje nós encerramos a nossa jornada pedagógica, mas ainda tem muita coisa, gente. Queremos convidá-los a participar amanhã. Continua a semana toda. Todos os dias nós vamos ter novidades para vocês, né, Cris? Com certeza. Anotem, façam suas perguntas, tirem as suas dúvidas. Nós estaremos aqui de segunda até sexta-feira em jornada pedagógica. Cada dia uma coisa diferente, muito legal. E nós esperamos contar cada dia com mais professores, coordenadores ligados aí na nossa jornada, tá bom? Porque ela é nossa, né, professora? É nossa jornada. Então aproveitem, tirem proveito mesmo, tirem as dúvidas e eu acho que vocês vão conhecer a maioria dos pedagogos, viu? É verdade. Hoje vocês já conheceram Cristiane e Gabriela. É isso aí. Foi um prazer estar com vocês essa noite. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós só temos a agradecer. Uma boa noite. Vão em paz com Deus para as suas casas, né, professora? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até amanhã, hein?